Bom, vamos lá, senhores. Eu mudei aqui a forma, eu vou fazer 3 áudios, tá? Ou algum mais, talvez. Porque tava ficando com 30 minutos o áudio. Então não precisa de tudo isso. Vamos lá. A entropia é uma dessas coisas, assim como a mecânica quântica, que você utiliza para justificar qualquer besteira que se edita. E edita muita besteira, mas muita, muita, assustadora. E a entropia, ela é algo tão real e tão abstrato, tão prático também, quanto a energia. São coisas muito semelhantes. A energia é um número associado a um sistema. A entropia também. Então, é, não pode ser tão diferente aceitar esse conceito, tá? Visto que nós aceitamos o conceito da energia, tá? Você já parou para tentar definir o que é energia? Se você estudar muito, a melhor definição que você vai ter é um número associado a um sistema, que pode se conservar ou não. Por exemplo, a lei de Newton, F é igual a ma, ou F é igual a dp/dt, ela pode ser vista, num contexto especial, simplesmente como uma conservação de energia. Para forças conservativas, tá? A lei de Newton é a mesma coisa que a lei da conservação de energia. Vou dar um exemplo. Se a força é conservativa, ela pode ser descrita como o gradiente de um potencial. Tá? Então, descreva a força como menos dU/dr. Na equação, então, fica menos dU/dr é igual a dp/dt. Esse dr pode ser escrito como vdt. Faça isso. E aí, ajuste o lado direito, tá, da equação, o dp/dt, com aquele v que estava ali no denominador, do lado esquerdo. Ajuste ele, você vai ver que você vai escrever a seguinte equação. A variação no tempo da energia total é igual a zero. Energia total sendo energia cinética mais energia potencial. Se a variação da energia total é igual a zero, então a energia total se conserva no tempo. E você pode escrever então que a energia total no tempo t é igual à energia em qualquer t arbitrário. Pode ser t igual a zero, t igual a 1, 2, tanto faz. E essa energia, na verdade, é um número. Tá? Então a lei de Newton é uma lei de conservação de energia para forças conservativas. E você aceita isso, tá? E a entropia você pode aceitar também, porque ela é algo simples. A ordem correta, tá? A ordem histórica seria eu descrever a entropia no contexto da termodinâmica, depois da física e estatística. Mas eu vou fazer o contrário porque é melhor você fazer. Eu prefiro fazer uma análise para uma análise rápida em áudio, sem lousa, para um grupo heterogêneo. Eu prefiro fazer uma análise bottom-up, tá? Do que uma top-down, que seria o correto, visto que falta muita intuição quando se trata de uma física de coisas que a gente não vê, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Quando você tem um sistema, tá, que tem muitas componentes e ele está alguns vínculos, tá? E ele respeita a mecânica de Newton, você pode aplicar a mecânica de Newton para esse sistema. Ela vai ter validade. Só que você não vai conseguir descrever exatamente o comportamento de cada parte desse sistema. Vamos pensar num gás monatômico, tá? Então você não consegue saber exatamente o comportamento de uma molécula, mas você consegue saber o comportamento coletivo. Só que também o comportamento coletivo é a mesma coisa que você querer entender a estatística, tá? Desse sistema. Então, isso é a física e a estatística. As leis de Newton aplicadas num sistema tão grande o suficiente que você precisa utilizar a estatística. A grosso modo é isso, tá? E o que se observa? Quando você faz essa análise, você consegue relacionar grandezas macroscópicas com comportamentos individuais, médios dos seus componentes, tá? Então, se você fizer uma análise simples, você consegue relacionar, por exemplo, sabe aquela equação PV igual a nRT, equação de Clapeyron? Você pode chegar nessa equação simplesmente levando em consideração a troca de momentos, tá, que o seu sistema tem com a fronteira dele, tá? Fazendo análise da mecânica de Newton. Então é uma coisa muito interessante. Fazendo essa análise, você consegue associar
a energia de cinética média dessas moléculas, desses átomos, com a temperatura do gás. Tá? Na verdade, a energia cinética média vai ser igual a 3 meios de kT, que é a constante de Boltzmann, ter a temperatura. Na verdade, elas poderiam até ser iguais, cara. Se você, por uma questão histórica, epistemológica, a constante de Boltzmann não foi assumida igual a 1, temperatura poderia ser a mesma coisa que energia, mas não é. Tá? Elas são proporcionais, mas não são iguais. Então você consegue associar a temperatura do seu sistema, que é um comportamento coletivo macroscópico, com um comportamento individual, que é a energia cinética interna do seu gás, tá? A energia cinética de translação, tá bom? Então, o que acontece? Então vamos fazer um experimento aqui físico, vamos relaxar um teorema físico que diz da equipartição da energia, vamos relaxar esse teorema e vamos fazer um experimento aqui irreal, mas para o nosso experimento mental ele vai funcionar aqui como algo com valor de aprendizado. Tá? Suponha que você tem um gás diatômico, pode ser o N2, por exemplo, nitrogênio. Se você tem ali um recipiente todo isolado, tá? Paredes fixas, o gás não vaza dele, tá? E a energia que entra não sai. Tá? Você começa a pôr calor. Tá? O que é calor? É energia em transição, única e exclusivamente movida pela diferença de temperatura. Deixa eu falar de uma forma mais simples. Calor é energia em transição, tá? Motivada única e exclusivamente pela diferença de temperatura. Tá? Na física, na termodinâmica, a gente adjetiva a forma com que a coisa acontece também. Tá? Energia em trânsito pode ser calor ou pode ser trabalho. Trabalho é uma energia em trânsito, tá? Que acontece única e exclusivamente, que as causas dela são as forças. Tá? Se essa energia em trânsito for fruto de troca de forças, então nós damos o nome disso de trabalho. Se a energia em trânsito ela ocorreu única e exclusivamente por diferenças de temperatura, nós damos o nome disso de calor. Tá? E uma discussão mais profunda avaliaria o que significa temperatura. Tá? Quando nós medimos alguma coisa macroscopicamente, medir a temperatura é uma coisa muito interessante. Você está medindo propriedades com tempo de relaxação super curto, em dimensões super pequenas, com um equipamento enorme. Na verdade, as medições macroscópicas elas passam a ser equipamentos que fazem médias do seu sistema, médias temporais e médias espaciais. Tá? Mas, bom, deixa isso para lá. Cabe só aqui um adendo que o inventor do termômetro foi um camarada chamado Galileu Galilei, um toscano maravilhoso, que estudou tudo e foi um gênio antes de Newton. Voltando ao nosso experimento, você tem seu gás diatômico, tá? Você começa a fazer uma troca de calor para esse reservatório, então esse calor passa a entrar no gás e passa a compor para esse gás a energia interna dele. Tá? O que vai acontecer com esse gás? As moléculas vão começar a andar de uma maneira mais rápida lá dentro. Tá? Elas vão ganhar velocidade. Então a energia interna que você vai colocar vai ser toda colocada na velocidade dele, a energia translacional. Tá? Mas vai chegar um momento que não vai ter mais como pôr mais energia ali dentro. Só aceite isso. Tá? Vamos supor que o potinho de energia encheu. Tá? Elas não conseguem mais absorver energia colocando só como energia translacional. Porque pode ter colisões o tempo todo ali, entendeu? Então ela não consegue mais armazenar. Ela pode acessar um outro estado. Tá? Ela não é um gás diatômico, ele pode girar no eixo de simetria dele, em um dos eixos. Pode girar em um dos eixos. Então agora ela guarda energia translacional e guarda energia girando, vibrando. Não, girando em um dos eixos. E ele dá-lhe energia para esse sistema, de repente você saturou. Não cabe mais energia nesse sistema. Ela não consegue rodar mais rápido que a velocidade da luz. Tá? Então uma hora vai parar isso aí. Ela pode girar em outro eixo de simetria. Ela tem outros eixos de simetria. Começa a girar no outro. Beleza? Dá-lhe energia. O que está acontecendo? O sistema está acessando configurações novas para distribuir essa energia. Significa que a entropia do sistema está aumentando. Tá? Então já vai a primeira definição de entropia.
A entropia é um número que mede a quantidade de configurações, tá, que eu posso acessar para colocar energia lá dentro. Então seria a quantidade de configurações do meu sistema. Configuração é a forma de você colocar energia no seu sistema. Tá? Então agora você já tem 3. A cinética e 2 rotacionais. Tá? Pode rodar os halteres numa direção ou em outra. Ok? Se você pôr mais energia, uma hora, ele agora... Onde ele vai pôr? Ele vai começar a vibrar. Pode vibrar. Essas 2 bolinhas, esses halteres, podem vibrar em direção um ao outro. E aí você vai fazendo isso, e aí você pode acessar outro modo de vibração, ele pode vibrar em outra direção, em mais outra direção, até que vai chegar uma hora que você não tem mais onde pôr energia nesse sistema, esse sistema não vai mais receber energia. Tudo que for colocado nele, ele vai devolver. Tá? Ele vai começar a irradiar, tá bom? Então o que foi acontecendo aí? Você foi aumentando a entropia do sistema. Ele foi acessando estados novos, tá? Que poderiam armazenar, tá? E a entropia na física estatística nada mais é do que contar quantas formas diferentes você pode acessar esses estados energéticos, tá? Só que é o seguinte, né? Pessoal, um minuto. Ok. Só que é o seguinte, você vai fazer essa conta às vezes por mol ou por volume, tá? A entropia pelo número de moléculas. Não precisa fazer a entropia total. Tá? Você olha um pedacinho, mas você conta. Tá? Aí acontece uma coisa. Os números que aparecem são tão gigantes, mas tão gigantes, quando você vai acessar, que você pode utilizar um negócio chamado lei dos números grandes. Não estou falando que é a lei dos grandes números da estatística, é a lei dos números grandes. Tá? E os matemáticos teriam algum arrepio disso, tá? Mas os físicos não. Então você consegue fazer algumas simplificações nos seus cálculos, tá? Ou algumas aproximações. E uma delas é a fórmula de Stirling, tá? Que você aproxima fatoriais. Então você consegue fazer a aproximação de fatoriais por potências, tá? E isso é muito bem-vindo, tá? Então, lembra quando vocês calculavam na escola lá a combinação de cartas de baralho? Lembra que apareciam os fatoriais? Então, é essa conta que faz na física estatística. Cara, é essa a conta que se faz, tá? Mas por uma questão de simplificação, operacionalmente, não perde o resultado, tá? Você pode, às vezes, fazer alguns cálculos para simplificar a sua conta. Você pode aplicar o logaritmo, tá? Nessas fórmulas de combinação, tá? Para você transformar multiplicações em somas, divisões em subtrações, tá? É daí que vem o logaritmo, tá? Constante, lembra? A entropia é constante de Boltzmann vezes o logaritmo daquele ômega lá, que está relacionado à probabilidade dos estados acessíveis. Esse logaritmo vem daí. Você aplicar o logaritmo, tanto faz, você ainda está contando os números, só que em vez do número absoluto é o logaritmo do número. Um número gigante não faz diferença, entendeu? Desde que você aplique o logaritmo para todo mundo. Um fatorial, você faz uma transformação, pega o fatorial, usa a fórmula de Stirling, para você chegar numa fórmula operacionalmente fácil de lidar. Tá? E quando você faz esses cálculos, você vê que você chega numa fórmula, numa definição. Se você definir a entropia, e é essa a definição de número de estados, tá, acessíveis, números de configurações do seu sistema. O que é configuração? É os modos que eu posso distribuir energia lá dentro. Tá? Se você fizer isso, você vê que essa fórmula ela tem um parâmetro extensivo. Tá? A entropia do todo é igual à soma das entropias das partes. Tá? E aí você começa a ver com física e estatística algumas coisas interessantes. Lembra aquele experimento que eu falei que você vai pondo energia no gás? E aí você acessa um sistema, depois outro, depois outro. Na física, na realidade, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Você vai acessando todos os sistemas ao mesmo tempo. Ok? Você está pondo energia no gás. Você quer que o gás aumente um pistão, por exemplo. Você quer fazer trabalho, você quer transformar energia térmica, tá, em energia mecânica. Só que você concorda que para empurrar um pistão eu tenho que bater a molécula no pistão? Então, a única parte da energia que vai ser útil para mim é a parte que vai bater no pistão. Ou seja, é a energia translacional. A parte da energia que está vibrando não vai empurrar o pistão. Essa energia está sendo perdida.
Não estou utilizando ela para transformar energia térmica em energia mecânica, tá? Então aí vai a definição que a gente entende, que a entropia é uma energia desorganizada. É aí que está a ordem do desorganizado, randômico, tá? A molécula vibrando, a parte da energia que está na vibração da molécula, ela vai bater no pistão, ela vai devolver para o pistão, mas ela não vai empurrar o pistão. Ela vai fazer a molécula do pistão vibrar. E a molécula do pistão vai ganhar energia, calor. Então ela vai fornecer esse calor para a fonte fria do seu sistema. E isso não realiza trabalho. Então por isso que a entropia é uma energia que faz você perder a eficiência do seu motor. Então a energia que você de fato usa é a energia livre de Gibbs, que é a energia sua energia interna menos a entropia que você vai deixar no seu sistema, no seu ciclo, tá? Então essa é a primeira visão da física estatística, tá? De sistemas próximos quase estáticos, tá? E isso é um oceano, gente. Então eu estou falando aqui só de uma visãozinha. Agora eu vou falar da visão termodinâmica. A entropia na termodinâmica, ela foi incluída, tá, por um cara chamado Clausius. E da onde vem isso? Existe a primeira lei da termodinâmica, ok? Que ela diz respeito à conservação de energia. Ela fala que a variação de energia interna de um sistema é igual à variação de calor mais a variação de trabalho do sistema. Só que essa variação é uma variação especial. Do lado esquerdo, a variação de energia interna é uma variação que a gente chama de diferencial exata. Tá? Essa variação só me importa o valor final e o inicial para calcular a variação. Então, não importa como a energia interna variou no meu sistema. Quando eu for olhar a variação, eu só quero olhar o valor final menos o valor inicial. Tá? Ela é uma função, então, que relaciona a variação de energia interna com a soma de outras duas variações. Só que essas duas outras variações são variações especiais. São chamadas de variações inexatas. Ela não é um diferencial exato. Não tem uma função que se você fizer o diferencial dela, ela se transforme nessa diferencial que você está olhando. A diferencial do calor ela é inexata porque não tem uma função que quando eu calculo o diferencial dessa função dê o diferencial do calor. Isso significa o que em termos práticos? Que a variação do calor não depende só das posições finais e iniciais, depende do caminho que você tomou no seu ciclo termodinâmico. O trabalho também. O trabalho que você realizou, a variação de trabalho no seu sistema, não depende só do trabalho final menos o trabalho inicial. Depende de como esse trabalho foi feito. É um diferencial inexato, tá? E na teoria matemática, quem estudou acho que cálculo, mas depende de que cálculo que eu... Bom, quem estudou bastante cálculo em engenharia, no meu caso lá na Unicamp, isso corresponde ao cálculo 3. Cálculo 3? Não, corresponde ao cálculo 2. É o cálculo de duas variáveis. O cálculo de duas variáveis. 2 ou 3 variáveis, acredito que é isso. Você olha essa teoria, você tem a diferencial inexata e a diferencial exata. Só que tem algumas situações que você pode transformar, agora eu não me lembro exatamente os detalhes, tá? Mas eu acho que, não vou dizer que é sempre, mas para uma classe muito grande, pelo menos para uma classe muito grande de diferenciais inexatas, você consegue transformar ela numa diferencial exata. Você consegue encontrar. Tá? Então você vai pegar a sua função, vai multiplicar ela por um fator integrante, tá? E você vai conseguir fazer um arranjo que você vai encontrar uma função que de fato ela é um diferencial exato. Tá? Essa sua quantidade final ela resulta num diferencial exato. Eu não sei se eu fui claro, mas eu vou ser mais claro agora com o meu exemplo. Se você pegar um ciclo termodinâmico, a variação de calor dele depende de como foi feito, como esse calor foi colocado no sistema.
que caminho do ciclo ele fez, que caminho termodinâmico ele fez, tá? Se você pegar agora esse seu sistema reversível, nesse seu ciclo, e dividir a variação de calor pela temperatura, você de fato encontra uma nova função. E essa função é o diferencial exato, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho um diferencial que não é exato. Se eu multiplicar ele por um fator integrante apropriado, tá? Eu consigo criar uma nova função que ela sim é um fator, que ela sim é um diferencial exato. E se eu consigo transformar uma coisa, então, que é inexata numa coisa que é exata, eu encontrei uma nova função de estado. Função de estado porque só depende do estado que você tá? Então, eu dou o nome, Clausius deu o nome de entropia a isso. Entropia é isso. Entropia é essa integral de dq sobre T. T é a temperatura. T é 1 sobre T é o fator integrante, tá? Na termodinâmica. Então você encontra uma nova variável de estado, tá? Só depende das posições finais iniciais. Eu vou te falar algumas, tá? O número de moléculas também. Só depende das posições iniciais e finais. É uma variável de estado, tá lá. Não me interessa como o sistema chegou lá, qual o caminho dele. O número de moléculas é o número de moléculas. O número de entidades do meu sistema. O volume também. Se eu tinha um sistema que o volume era 1, depois virou 2, não importa como isso aconteceu. Só depende, o volume é o volume. Não depende da história dele, não depende de como aumentou, não. O volume final é esse, o volume inicial era esse e o ΔV é esse. Quer ver outra? A energia. A energia interna é uma variável de estado. Não importa como essa energia interna... Ela saiu de um ponto e foi para o outro e acabou. Um exemplo prático para a vida, você está no segundo andar do prédio, você quer ir para o terceiro andar. Qual é a variação de energia? Bom, a energia do terceiro andar, mgh do terceiro andar, menos mgh do segundo andar. É isso a variação de energia. Importa se você subiu as escadas pulando com um pé só, ou dando mortal? Não interessa, tá? Então, isso é uma variável de estado. Essas já conheciam essas três. Descobriram uma nova, a entropia. Só que e você tem relações que você consegue escrever entropia em função. Você consegue escrever uma função linear homogênea, você consegue escrever a entropia em função do número de componentes do sistema, da energia interna, do volume. Você pode escrever o volume em função da energia interna, entropia, componentes, ou componentes em função de energia interna, volume, entropia. Elas conseguem uma descrever a outra, tá? E você consegue fazer mais com isso. Você consegue, com essa descrição dessas... Vamos lá. Esses parâmetros, deixa eu terminar de falar deles, eles são chamados de parâmetros, além de ter uma diferencial exata, são parâmetros extensivos, tá? Que o valor total é igual à soma das partes. Então, se você pegar dois sistemas que têm entropias diferentes, uma tem entropia 1, outra tem entropia 2, você somar eles, pôr eles juntos, a entropia é 1 mais 2, tá? Nem tudo é assim, a temperatura não é assim. Se eu pegar água a 5 graus e gasolina a 35 e misturar as duas, dá quanto a temperatura final? Sei lá, tem que fazer um monte de conta, não é a soma das temperaturas, tá? Então, Clausius descobriu essa variável de estado, só que ela é diferente das outras. Ela tem algumas coisas peculiares, tá? Ele percebeu que para processos reversíveis ela sempre se mantinha constante, essa variável de estado. Fazendo as contas, esse número sempre é o mesmo. Ou, para processos irreversíveis, ela sempre aumentava. Tá? Então isso é uma coisa muito fantástica, porque se você quiser analisar um sistema termodinâmico, tá? Você vai buscar analisar a entropia desse sistema. E você vai ver que essa entropia vai sempre aumentar. Então, se você perguntar para a física, eu tenho dois sistemas, vou pôr eles em contato, tá? E eu sei que a entropia vai aumentar. Se você falar isso para ela, ela vai dizer a temperatura final do sistema vai ficar homogênea. É isso que a física vai te falar. Então, perceberam que podiam descrever toda a termodinâmica utilizando a entropia.
como fonte. A entropia é uma função linear, homogênea das outras variáveis. Tá? Aí você começa a relacionar essa entropia com a primeira lei. Tá? E você consegue encontrar correspondências. Por exemplo, a variação, a entropia, por exemplo, você pode entender ela, o inverso da temperatura, você pode entender ele como a variação da parcial da entropia com relação à energia interna. Você consegue colocar uma coisa do lado da outra e você consegue chegar em formulações do que seria essa entropia. É uma equação de estado, você consegue chegar nessas equações. E isso é muito poderoso. E também perceberam essa questão de que a entropia estava relacionada, era uma quantidade que no sistema se relacionava com a impossibilidade de converter toda a energia em trabalho. Tá? Então parte da energia ficava nessa tal dessa entropia. Então entenderam todo o mecanismo sem entender a física estatística por trás, sem ter a noção molecular, tá? Não se sabia disso antes, que os átomos existiam. Não era uma coisa que ninguém sabia exatamente. O próprio calor, ninguém entendia muito bem como é que era a energia. Achavam que eram partículas a energia, né? E depois que foram entender que eram vibrações, etc. Ou então o movimento translacional, que é o que a gente está mais acostumado, com a energia cinética translacional. Então a termodinâmica, ela conseguiu fazer uma descrição completa. Hoje você pegar um bom livro de termodinâmica, ele começa descrevendo a termodinâmica pela entropia. É uma equação de estado. Você tem a primeira lei da termodinâmica, tá? Você tem uma função de estado que pode ser descrita pelas outras, por vários diferenciais. Você consegue chegar em comparações e você começa a dar nome para as coisas e é uma coisa fantástica, tá? Por que uma equação de estado é importante? Porque você uniformiza, generaliza a análise do seu sistema. Então antes eu tinha que analisar o meu sistema, cada sistema era único, a forma com que você evoluía termicamente o seu sistema, ela era única. Tá? Se você olhar pelo ponto da entropia, todos os sistemas ficam um pouco mais generalistas, tá? Ficam todos parecidos. Se você olhar a entropia, é muito melhor que olhar só a variação. A variação da entropia é muito mais interessante do que olhar só a variação do calor, tá? Porque ela é uma função de estado e a variação do calor não. Tá? Então você consegue começar a criar uma teoria e ela foi muito bem sucedida. E na física termodinâmica, de fato, é a teoria mais bem sucedida. É aquela que nós sabemos que o mundo termina, mas essa teoria ninguém vai mudar ela, porque ela é 100% experimental. É a melhor teoria que nós temos hoje, é a teoria da termodinâmica, a melhor descrição, ela é 100% experimental. Você faz as coisas e a natureza nos deu essa teoria, tá? Então ela é muito bonita. Só com ela você não consegue ter a interpretação completa, você precisa da física estatística para entender de fato o que está acontecendo. Um breve comentário, deixa eu ver se eu faço um breve comentário aqui sobre... Não vou fazer um breve comentário não. Vou falar agora da última parte. Bom, por último, eu queria falar um pouco da teoria da informação, e eu deixei por último porque é onde eu sei menos, tá? Mas é importante, eu vou comentar, aí eu posso cometer erros, tá, pessoal? E eu posso cometer erros em todos os lugares, é que os daqui podem ser extremamente grosseiros. Então, escutem meu áudio e para vocês entenderem um pouco melhor, procurem qualquer material na internet que deve ser muito melhor do que eu vou colocar aqui. Mas de qualquer forma é interessante eu comentar disso, porque no mínimo vocês vão saber que existe isso, tá? Para quem não sabe, e pode ser interessante. Existe um camarada chamado Claude Shannon, tá? Shannon escreve Claude, escreve Claude, S-H-A-N-N-O-N. Eu vou dar a referência completa para vocês procurarem. Claude Shannon. Se bem que se vocês digitarem teoria da informação, vocês vão encontrar ele. Esse cara estava trabalhando, vamos voltar um pouquinho, há 70 anos atrás, o mundo estava começando a utilizar de maneira massificada, tá? Meios de comunicação eletrônicos, tá?
E, e ele trabalhava, acho que no Bell's laboratório, eu não me lembro agora, ele trabalhava num laboratório e ele pesquisava, ele tinha uma pesquisa que de alguma forma relacionava a qualidade da informação, tá? É mais ou menos isso, tá bom? Então ele partia do pressuposto, e já todo mundo já conhecia, que a informação, né, um sinal se propagando num meio, pode ser fibra ótica, na época não era fibra ótica, um fio de telégrafo, devia ser de cobre, sei lá do que era feito. Essa informação recebia ruídos, tá? Se é um sinal eletromagnético, um pulso andando por um cabo, tá? Invariavelmente vai passar ali um campo elétrico, um campo magnético variável de alguma coisa que vai alterar, vai incluir um ruído nessa informação. Ou até as propriedades do material, imperfeições, etc. Tá? Então, e quanto mais longe tem que ir essa informação, mais a qualidade da informação vai sendo prejudicada. Então, ele partiu da ideia de que toda informação, ela, quando é transmitida, ela recebe um pouco de ruído. Tá? E esse ruído, ele pode ser representado, por exemplo, por um ruído branco, tá? Alguma coisa que não tem uma direção preferencial, mas tem uma média e um desvio padrão, tá? Basicamente isso. E ele estava desenvolvendo uma teoria para fazer o seguinte: olha, a informação vai chegar com ruído no receptor e eu tenho que encontrar um código de correção desses erros, tá? Para que eu possa recuperar com a maior qualidade possível essa minha informação inicial. Tá? Então a ideia dele era trabalhar nesse código corretor de erros. E para isso ele tinha que entender os erros, mas para isso ele tinha que entender como os blocos de informação eles eram transmitidos. Tá? Então, por exemplo, vamos tornar mais simples aqui. Eu quero mandar números, tá? Números de 0 a 99 por um fio, tá? Por uma transmissão. Se eu usar a representação binária, eu acho que eu preciso de 4 dígitos, tá? Para escrever esses números. Será que é isso? Bom, sei lá, vamos até 10, vai até 10, eu tenho certeza disso. Então, você quer mandar um número de 1 a 10, tá? Por binários, então você vai precisar de 4 dígitos para fazer isso. Você pode mandar 0, 1, 0, 1, 0, sempre uma sequência de zeros e uns. Tá? Então, a ideia é essa: como é que eu mando esses zeros e uns por outro cara e como é que eu garanto que vai chegar a zeros e uns? Então, isso é fácil mandar número. Agora, imagine que você vai mandar um livro, tá? Uma transcrição de palavras para o seu receptor. Você tem que entender, mais ou menos, como é que a frequência das letras estão nesse alfabeto, como é que ela se dispõe nesse alfabeto, tá? Então, por exemplo, você pega lá o alfabeto americano, você tem ali a frequência com que cada letra aparece mais ou menos nos livros, nas transcrições. Então ele tem ali uma análise frequentista. Tá? Então se eu estiver recebendo uma mensagem, tá? Grosso modo, tem um caractere ali que eu não sei qual é, tá? Eu olho nessa minha lista de probabilidades, de frequência, e mais ou menos vejo, olha, entre a letra P, entre a letra T e a letra E, 90% de chance de ser um H, tá? Então, ele associou essa probabilidade, quem entendeu, eu estou escrevendo a palavra D em inglês, né? T-H-E, D. Então, ele associou essa probabilidade, essa frequência, na verdade, das letras, para, por exemplo, quando eu quero mandar palavras, ele associou isso a uma função, tá? Que ela tem uma representação muito parecida com a entropia. De fato, é a entropia. E ele tem um significado muito próprio, tá? É uma função negativa, tá? Quanto maior a entropia, menos informação, tá? Eu vou ter. Então significa que eu tenho um maior nível de surpresa na mensagem que eu vou receber, tá? Então, se eu estou recebendo uma mensagem e está faltando ali alguns blocos ou estão com ruídos ali, eu posso mais ou menos saber a probabilidade do que está lá dentro e eu posso ter uma surpresa muito grande ou muito baixa. Se eu tiver uma surpresa muito baixa, minha entropia é muito pequena, tá? É muito incerto
a minha incerteza. Tá? Agora, se eu recebo uma mensagem com uns buracos ali no meio existe uma entropia enorme, porque eu tenho uma incerteza gigante do que está chegando para mim. Tá? Eu não consigo quantificar isso muito bem. E aí, isso também está relacionado com... Ele pega a informação, que são strings, tá? Tira toda a redundância dessa informação, fica só com a informação pura, tá? Aí você constrói um string, você consegue calcular a entropia desse negócio. Enfim, no básico, tá? No básico, quando você zipa um arquivo, você está tirando essas redundâncias, aqueles bits ali é a entropia, tá? É a quantidade de informação que tem ali dentro, os bits de informação. Então, por exemplo, se você pega, para quem é mais antigo aí, lembra daqueles televisores que eles tinham TV analógica, né? Tinha aquelas antenas antigas. Se você sintonizasse, tá? A sua televisão, ela ficava com uma estática. Cada ponto de pixel da sua televisão ali, cada ponto está descorrelacionado dos pontos ao redor dele. Tá? Então, ali existe muita informação. Tá? Existe muita informação ali. Embora não seja útil, existe muita informação que cada pixel ali é super importante. Eles não podem deixar de existir. Porque se você tirar um pixel ali, você não consegue falar qual era o pixel que estava lá. Você não consegue nem ter uma estimativa, porque eles são todos aleatórios. Tá? Então ali a gente diz que tem muita informação. Agora, uma televisão desligada, todos os pixels da televisão têm a mesma cor. Se você tirar um pixel de lá, você consegue adivinhar qual que era a cor do pixel que estava lá. É cor dos demais. Você olha, todo mundo é igual, então ele tem pouca informação. Uma televisão desligada não tem informação alguma, desse ponto de vista. Uma televisão desintonizada tem muita informação, tá? Tem muita entropia, ok? A probabilidade é muito baixa de você saber qual é o pixel que vai aparecer. Aí quando você começa a sintonizar, começa a aparecer um filme. Começa a aparecer aquele filme de 1950, O Vento Levou. Não tem nem cor. O Vento Levou, ele foi gravado em preto e branco. Se eu não estou enganado. Pô, entre dois pixels estão com cores parecidas ali, você consegue saber que o que está ali no meio deve ser uma média, né? Porque é uma imagem suave. Então veja, você tem uma entropia um pouquinho maior que uma TV desligada, mas um pouco menor que uma televisão desfocada, tá? E então você consegue medir essas coisas, essas entropias. E é isso que a entropia de Shannon faz, tá? Então o seu arquivo que você zipa, você olha lá quantos megabytes ele tem, é isso, é a entropia de Shannon, a grosso modo. Detalhe, não ter muita informação não significa que ela é útil, tá? A utilidade da informação está lá no meio. E eu usei isso num sistema chamado Qubit Advisor. Nós desenvolvemos essa mecânica de como trabalhar com isso, aonde está o conteúdo de informação útil. Não é nem muita entropia, nem baixa entropia. É ali no meio, é uma função convexa, ou côncava, se você quiser multiplicar ela por -1. E a ideia é que eu não preciso de toda a informação para ter uma utilidade, uma informação útil. Tá? A informação útil está no meio do intervalo e não nas extremidades. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a vocês, eu espero que eu tenha ajudado alguém aqui. Se eu não ajudei também, peço desculpas.